Economia na Real e ponto. Os fatos que precificaram o mercado financeiro brasileiro e internacional numa semana maluca que começou com uma segunda sangrenta e, para nós brasileiros, terminou com uma sexta-feira de um final muito feliz, inesperado até pela forma que começou. Vamos aos fatos. Segunda-feira, nós tivemos um efeito dominó que começou na madrugada de domingo para segunda na Ásia. Quando, na sexta-feira da semana passada, os Estados Unidos anunciaram o payroll, e foi um payroll que veio com uma geração de empregos muito inferior ao que se esperava, foram gerados 114 mil novos postos de trabalho, com a taxa de desemprego nos Estados Unidos saindo de 4,1% para 4,3%, isso causou um certo temor da possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Os mercados asiáticos estavam fechados e, nos Estados Unidos, as bolsas reagiram negativamente. Ou seja, na hora que a Ásia abriu, ela foi absorver o pessimismo do payroll americano na sexta-feira. Imagine, a China patinando e os Estados Unidos com possibilidade de entrar em recessão, o que deu foi aquilo que a gente chama no mercado de sell-off. Saiu todo mundo vendendo ações. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio caiu mais de 12%, o índice da Bolsa de Seul, o índice KOSPI, caiu quase 9%. E aí foi. A Ásia contaminou a Europa, que abriu com quedas em torno de 3%. E a coisa foi andando. Quando as bolsas americanas abriram, as quedas foram de 4%, 5%, chegou até a 6% no índice Nasdaq. Com o decorrer do dia, a poeira foi baixando. Mas aqui no Brasil, nós não temos no Ibovespa ações de tecnologia. A queda do nosso índice no final do dia foi de 0,5%, mas o dólar disparou e chegou a R$ 5,86. Depois, o dólar também deu uma corrigida. Repito, não é o caso do Brasil. Nós não estamos na iminência de uma recessão, mas nos Estados Unidos, nos últimos meses, apesar da taxa de juros lá na lua, e eu sempre falei isso aqui, que haveria a correção dessa bolha de otimismo, e a bolha era alimentada pela expectativa de corte de juros, e agora não existe mais a expectativa, o corte de juros é uma realidade, está todo mundo esperando. Eu comentei aqui na semana passada que era o boato e o fato. Então, no boato, houve aquela euforia, todo mundo comprando ação, e as bolsas, pelo mundo, através dos seus índices de performance, apresentaram recordes históricos de valorização com a taxa de juros mais alta do século. Isso não bate. Então, esse movimento de correção, que eu acho que não terminou, a tendência ainda é de uma correção maior, de baixa, mas nós tivemos uma correção técnica da baixa. Depois da segunda sangrenta, houve aí um movimento de compra de algumas ações que caíram muito. Mas mesmo assim, se nós olharmos, os 3 principais índices das bolsas americanas fecharam a sexta-feira agora, a primeira sexta-feira de agosto, em queda. E o que aconteceu? O índice Dow Jones caiu cerca de 3%, o Nasdaq caiu quase 5% e o S&P 3%. Aqui, o índice Bovespa, como eu disse, teve uma sexta-feira de final feliz. Nós subimos quase 4%. E isso não acontecia há muito tempo. Voltamos para 130 mil pontos. E o melhor, a moeda americana, o dólar, despencou e voltou para casa de R$ 3,51, com uma queda nessa semana de 3,5%, o que é muito bom. Porque tivemos também, na sexta-feira, a divulgação da inflação oficial de julho, o IPCA. E a inflação veio em 0,38%. Acima do 0,21 de junho e um pouco acima da expectativa, que era de 0,35%. O que puxou a inflação em julho? Os 2 principais grupos que puxaram a inflação, apesar disso, dos 9 grupos pesquisados, 7 subiram. Mas quem puxou a inflação
foi principalmente transportes, leia-se aí passagens aéreas que tiveram a maior alta, mas o maior impacto foi mesmo do aumento da gasolina. Então, passagem aérea e gasolina no grupo transportes. E o grupo habitação, com a energia elétrica que voltou a ter a bandeira amarela. E aí, energia, passagem aérea e gasolina foram os principais itens que influenciaram nesse comportamento da inflação de julho. Na outra ponta, o que impediu que a inflação não fosse ainda maior foi a queda num grupo que vinha subindo todo mês, que é alimentação e bebidas. Mas enfim, caiu cebola, caiu tomate, vamos para o sacolão conferir. Bom, dito isso, segunda sangrenta e sexta-feira de final feliz. No meio da semana, nós tivemos na terça-feira a divulgação da ata do Copom. E a ata foi dura, foi mais dura do que o comunicado. E, por incrível que pareça, isso tranquilizou o mercado, mostrando que o Banco Central não vai sair do foco de combate à inflação e não vai titubear se tiver que aumentar os juros. Isso está escrito na ata. E para a tranquilidade geral do mercado, na quinta-feira, em Belo Horizonte, o Gabriel Galípolo, que é cotado para ser o sucessor do Roberto Campos Neto, pelo menos o mercado torce que, a não ser que o Lula tire um nome aí da cartola que vai causar nervosismo no mercado. O Galípolo veio fazer uma palestra no 15º Concred, que é o maior congresso de cooperativas de crédito da América Latina, e aconteceu em Belo Horizonte. Estavam aqui mais de 3.000 dirigentes dos vários sistemas de cooperativas de crédito do Brasil. E nesse grande evento, falando para uma grande parte do mercado, né, o cooperativismo de crédito que cresce tanto, o Galípolo foi ali bem contundente, dizendo que ele não foi nomeado diretor do Banco Central para não subir juros. Se necessário, o Banco Central vai subir os juros. Então isso tranquilizou ainda mais. E tivemos a safra de balanços, que com exceção do da Petrobras, que é um caso à parte, que eu vou falar, que saiu na sexta-feira, os balanços vieram bons, principalmente os balanços dos bancos, que têm uma participação relativa significativa na composição do índice Bovespa. E aí a nossa bolsa voltou para 130 mil pontos. Né, em uma semana onde as principais bolsas do mundo acumularam 3%, 4% de queda, o índice Bovespa subiu quase 4% e o dólar caiu praticamente 3,5%. Portanto, gente, foi esse o resumão dessa semana muito movimentada, mas que para o mercado brasileiro foi positiva, com o tom firme da ata do Copom, com a postura de Galípolo, com os bons balanços, e aí vamos fechar com o balanço da Petrobras, que não foi surpresa para a grande maioria dos analistas, mas a volta ao prejuízo, sim, esperava-se um lucro bem menor, em torno de 14,7 bi do segundo trimestre, quando no primeiro trimestre o lucro foi de quase 30. Mas, gente, foi um prejuízo de 2,5 bi. Mesmo assim, a empresa vai pagar dividendos usando parte daquelas reservas dos dividendos extraordinários que não foram pagos no primeiro trimestre. Vão ser pagos entre dividendos e juros sobre capital próprio, R$ 1,05 por ação. A ação fica ex no dia 22, quer dizer, no dia 21 para 22, ela fica ex e dia 22 ela já abre ex nos negócios da B3. Portanto, foram esses os destaques da semana. Mas só para terminar, para vocês terem uma ideia, além, né, da Petrobras ter apresentado lucros fortes nos últimos 4 anos, se a gente comparar o lucro do primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, a queda no lucro foi de quase 70%. E aí a gente já começa a pensar na gestão. Tá certo que parte, né, desse prejuízo do segundo trimestre foi um acordo que a Petrobras fez com o CARF, que é o Conselho de Recursos da Receita Federal.
Esse acordo girou em torno de 11,9 bilhões de impostos que a Petrobras não tinha recolhido, mas o pagamento vai ser em parcelas, e a parcela desse trimestre que impactou o resultado é de cerca de 3,5 bilhões. Portanto, gente, vamos ficar aí de orelha em pé na gestão das estatais. Fico por aqui. Em pé.